Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, segunda-feira, dia 30 de janeiro, o evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Marcos, capítulo 5, versículos do 1 ao 20, que diz assim: Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: Que tens a ver comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: Espírito impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou: Qual é o teu nome? O homem respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos, pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos, e toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído por legião. E ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhe o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. E o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficavam admirados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, não existe mal tão grande que seja maior do que nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele é o Senhor, e como o Senhor, ele é Deus. Ele tem poder, ele tem autoridade sobre todo mal, sobre todo espírito impuro. O Evangelho fala de um homem que estava endemoniado, que muitos tentavam acorrentá-lo, ele quebrava as correntes, amarrá-lo, ele quebrava tudo, ninguém conseguia amarrá-lo. Ninguém. Mas veja, quando aquele espírito impuro se depara diante de Jesus, eles têm medo de Jesus. Eles dizem: Vieste nos atormentar, filho de Deus. Nós te conhecemos. E Jesus ordena que eles saiam. A autoridade e o poder de Jesus sobre os espíritos malignos. Esse evangelho é muito longo, mas uma das coisas que nós podemos refletir aqui é o seguinte: quais são os males da nossa vida hoje? Quais são os males da minha vida? Os males que muitas vezes tentam me prender, os males que muitas vezes tentam me escravizar, me dominar. Tem tantas coisas na nossa vida que a gente tenta se desvencilhar e não consegue. É aí que temos que pedir o socorro de Deus.
E aí que temos que pedir a Jesus: Senhor, liberta-me. Liberta-me deste mal, porque sozinho eu não consigo, porque sozinho eu não posso. E Jesus, ele tem o poder para isso. Ele tem o poder para isso. É interessante a gente pensar nisso, meu povo. E é necessário a gente recorrer a Jesus. Volto a perguntar: quais são os males ou o mal que hoje está te atormentando, que hoje está te escravizando, que hoje está te dominando? Ei, Jesus tem o poder de te tornar uma pessoa livre. Você quer ser livre? Clame a Jesus hoje. Clame ao Senhor. Senhor, faz-me livre. Faz-me verdadeiramente livre. Interessante porque quando aqueles espíritos que não queriam voltar para os abismos, não queriam voltar para o inferno, viu ali a manada de porcos, né? E o porco aqui é um animal impuro, né? Animal impuro em todo um contexto também, né? Teológico, enfim. O porco ele era considerado um animal impuro, então ali tinha uma manada de porcos. E ali também era uma região de pagãos, ou seja, de pessoas impuras. E por isso também nos chama muita atenção, meu povo, por quê? Porque muitas vezes nós não queremos ser dominados pelo mal, não queremos ser dominados pelo maligno, mas nós vivemos como pagãos. Veja, é uma contradição. Tem muita gente hoje que não quer ser dominado pelo espírito mal, mas vive como um pagão. Não busca a Deus, não reza, não vai a uma missa, não faz nada, mas não quer ser dominado pelo mal. Veja, é uma contradição, né? Isso é uma contradição. Então, pensemos nisso também. Jesus tem o poder. Agora, outra coisa interessante é que quando aquele homem foi liberto daquele espírito impuro, diz aqui o Evangelho, né? Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que eu deixasse ficar com ele. Veja, Jesus subiu na barca para ir embora. Aquele homem, agora livre, ele pediu que deixasse ficar com ele. A verdadeira liberdade está em fazer essa experiência com Jesus. Você sabe que realmente uma pessoa fez uma profunda experiência de libertação quando ela deseja permanecer com Jesus. Isso aqui é muito interessante por quê? Porque tem muita gente que disse: ah, eu fui liberto disso, ah, eu fui liberto daquilo. Mas essa mesma pessoa depois não buscou a Deus, não teve desejo de buscar a Deus, não teve desejo de seguir Jesus. É algo que questiona. Como uma libertação verdadeira que o Senhor realiza na nossa vida não faz brotar dentro de nós o desejo de seguir Jesus, de estar com Ele? Isso é questionável, né? Mas é intrigante uma coisa aqui, porque Jesus não permitiu. E por que Jesus não permitiu? Jesus não queria que aquele homem o seguisse? Não, não é isso. Inclusive, Jesus ali já dá uma missão para ele. Jesus já dá uma missão para ele, veja. Olha só o que vai dizer o Evangelho. Entretanto lhe disse: vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Ou seja, aquele homem tinha uma missão no seio da sua família. Aquele homem tinha uma missão de ser instrumento de salvação para os seus. Repito, era uma região de pagãos. Aqui não diz o que a família daquele homem vivia, mas era uma família pagã que precisava também fazer uma experiência com Jesus. E a experiência com Jesus, ela brota a partir de um testemunho. E Jesus envia este homem agora como testemunha. Veja, repito o que Jesus disse:
Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Então, um homem escravo, Jesus o liberta, ele quer ficar com Jesus, mas Jesus agora o faz instrumento. Ele vai ser um anunciador. Ele vai anunciar as maravilhas que o Senhor, em sua misericórdia, fez na vida dele. Nós temos anunciado as maravilhas que o Senhor realizou na nossa vida. Nós já somos anunciadores da Boa Nova a tantas pessoas hoje necessitadas. Veja hoje a quem ou para quem você hoje precisa falar de Jesus. Se você tem um testemunho de vida, dê. Veja alguém. O Senhor vai mostrar alguém para você hoje. E se aproxime daquela pessoa e conte a sua experiência de Deus para ela. Isso pode edificar. Isso pode mudar a vida de alguém. Faça isso. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.